Fala aí, meus jararabinhas! Todos bem? Como eu falei lá no vídeo anterior, eu fiquei um pouco abalado com o final de Chama de Ferro, né? Então eu tinha mais coisa para falar. Eu resolvi gravar esse vídeo com as teorias para Onyx Storm. Eu não sei qual foi a bruxaria que a Rebecca fez, mas esse livro me pegou de um jeito que eu não estava preparado. Quando eu cheguei na última página, eu estava com taquicardia, eu estava suando frio, gente. Vocês não estão entendendo. Se Quarta Asa foi frenético, Chama de Ferro foi avassalador. Foi assim, ó, destruidor mesmo. E aí, como um bom leitor, como um bom ali, uma pessoa imbuída na leitura, eu terminei com Chama de Ferro e fui atrás das teorias, né? Porque eu queria saber o que estava se falando, o que estava se prevendo para Onyx Storm. E eu fiquei um pouco apreensivo, gente. Porque se eu já terminei Chama de Ferro com taquicardia, Onyx Storm eu vou terminar o quê? No soro, numa maca de hospital? Eu acho que é isso. Para poder me precaver, eu acho que eu vou já colocar um sorinho aqui na veia quando eu estiver chegando no final. Mas enfim, né, gente? Chega de conversa fiada. Vocês já entenderam que eu fiquei abaladíssimo com o final de Chama de Ferro. E agora eu vou trazer para vocês 10 teorias que eu achei assim as mais relevantes e que para mim fizeram algum sentido em algum ponto. E também aquelas que não fizeram, só para a gente poder debater, né? Então, a partir desse momento, se você não leu Chama de Ferro, salva esse vídeo para depois e segue tua vida, porque vai ter spoiler. A primeira teoria não é bem uma teoria, tá, gente? É mais uma constatação minha em relação aos títulos dos livros. Né? Nós temos o primeiro livro, então, que é Quarta Asa, e vai se relacionar ao pelotão da Violet, né? Que ela faz parte do segundo esquadrão Quarta Asa. Em Chama de Ferro, nós vamos ter uma relação com a Pedra de Égide, né? Que tem no seu topo um conduíte, um conduíte de ferro, que quando os dragões sopram o fogo, aquele conduíte se acende, né? E nós temos uma chama de ferro. E isso vai gerar as égides de proteção. Já em Onyx Storm, eu acho que vai ter a ver com o relacionamento do Xaden e da Violet. Por quê? Porque o Xaden está em processo de transformação em Venom. E ele vai querer se afastar da Violet para poder proteger ela. E ao contrário, ela não vai querer se afastar dele para poder ajudar ele. Então eu acho que vai ter muito disso, desse relacionamento dos dois. E por que Onyx Storm, né? Por quê? Porque nós temos o Onyx, que vem de escuro, né? Que é uma pedra escura, que estaria relacionado ao Xaden, por causa das sombras. E o Storm, que é de tempestade, e a Violet, né? O primeiro sinete dela são os relâmpagos, né? Então eu acho que isso faz sentido. Na minha cabeça fez. Se você não fez na de vocês, aí a gente vai discutir mais pra frente. Mas eu larguei isso daí, vamos ver o que vem, né, em Onyx Storm. Segunda teoria, o segundo sinete da Violet. É dito pela própria Violet, quando ela está tentando desvendar qual é o segundo sinete do Xaden, que os sinetes têm a ver com aquilo que está no âmago dos cavaleiros, né? Aquilo que eles mais necessitam. E aí a gente vai ter o primeiro sinete da Violet, que é o relâmpago, né? Que está relacionado ao fato dela precisar demonstrar a força, já que fisicamente ela não é tão forte, ela é meio que subestimada por todo mundo por causa disso. Então ela tem esse primeiro sinete relacionado à sua necessidade de força. Nós temos o relâmpago, que se liga ao sinete da mãe dela, que é o controle das tempestades. Seguindo esse raciocínio, o que a Violet mais vai necessitar nesse terceiro livro? A cura para a transformação do Xaden em Venom. Né? Então, provavelmente é o que ela mais vai buscar. Então, a teoria diz que o segundo sinete vai ter a ver com cura ou restauração de magia. Não sei. Essa teoria ela se embasa no fato da Violet sempre estar por perto quando um dos personagens atinge uma elevação do seu sinete. Por exemplo, nós temos a Mira. Né? A Mira, em determinado momento, a Violet questiona ela se ela consegue fazer escudos estando afastada das égides. E a Mira diz que não. Porém, lá no final, a Mira traz a informação de que ela consegue agora fazer escudos, né? Mesmo que não tenha uma pedra de égide por perto, e que ela vai então com a mãe dela para fazer essa proteção. Acontece a mesma coisa com a Rhiannon, né? Em determinado momento ela fala para Violet que ela não consegue fazer o transporte de objetos através de paredes, mas quando a Violet precisa que a Rhiannon consiga fazer esse transporte, ela consegue. Então a teoria ela vai se embasar muito nisso,
de que a Violet, ela é uma... Como é que seria assim? Ela é uma força, digamos assim, que ela consegue fazer a pessoa evoluir, tá? Uma cura, um conserto daquilo que não está 100%. Eu particularmente não gosto dessa teoria, porque eu acho ela meio forçada, né? A Violet ser a cura para o Xaden. Eu acho que a Rebecca não faria algo tão previsível. Mas essa teoria vai se ligar com uma outra teoria, né, que é a nossa terceira teoria. Terceira teoria: Lilith Sorrengail é uma Venin. A próxima teoria ela vai trazer a Lilith Sorrengail como uma Venin, né? Ah, mas não faz sentido porque ela não tem características dos Venin, né? Os olhos vermelhos e também porque ela doou o poder dela para imbuir a Pedra de Égide. Eu sei, no início não fez muito sentido para mim também. Mas depois, até que ela faz um pouquinho de sentido. Lá em Quarta Asa, é dito que a última gestação da Lilith foi uma gestação de risco e que a Violet acaba nascendo fraca. E é aí que está o amparo dessa terceira teoria. Essa teoria traz que para Lilith manter a gestação da Violet, ela teria canalizado energias sem o seu dragão, né? Entrando assim num processo de se transformar numa Venin. Mas que pela Violet estar ali no seu útero, elas acabam dividindo essa magia e que aí a Violet acaba se tornando uma híbrida, né, meio humana, meio Venom, e por isso que ela teria ali o cabelo prateado, e isso impediria a Lilith de se transformar por completo numa Venom. Mas por que ela não completa a transição se o Jack diz para o Xaden que depois que você canaliza a primeira vez, a necessidade de canalizar de novo, direto da fonte, só vai aumentando até que você se torne um Venom por completo? Justamente pelo fato da Violet ter absorvido parte dessa magia, né? Parte dessa maldição, digamos assim. Ah, mas ela imbui a Pedra de Égide, né, com o poder dela, então isso não faz sentido. Aí é que está o pulo do gato. A Lilith, ela não imbui a Pedra de Égide diretamente, assim como o Xaden, a Violet, o próprio Brandon fazem, né? Ela acaba usando um conduíte, um condutor, para que a energia dela seja filtrada e passada para a Pedra de Égide. Caso vocês não se lembrem, ela usa a Sloan, né, para fazer essa transferência de poder, né? A Sloan ela serviria como um filtro para que a magia dela passasse pura para a Pedra de Égide. Porque se ela mesma imbuísse a pedra, ela ia acabar passando magia Venom para dentro da pedra e ia se perder ali o fator de proteção que a Égide traz para Navar. Entretanto, tem um pequeno detalhe que me faz desacreditar dessa teoria, que é o fato da Violet ela imbuir diretamente as pedras de Égide, né? Ela faz isso em Aretia, e mesmo que as pedras não estejam funcionando corretamente, ela acaba impedindo os Wyvern, né, de poder entrar ali na proteção que a Égide dá. Então, eu acho que isso já deixa um pouco essa teoria fragilizada. Uma vez que se a Violet é uma híbrida, ela também tem sangue e venin correndo nas suas veias. Né? E também o fato de que eu não acredito que o Tyrion vai se ligar com alguém que tem sangue venin, né? Tanto ele quanto a Andarna. Não sei. Talvez seja explicado mais para frente que esse seja justamente o fato pelo qual eles dois se ligaram a ela, mas para mim não faz muito sentido não. Quarta teoria: a mãe do Xaden é a salvação. Confesso que essa teoria ela me agrada bastante, né? A Violet, quando ela tá ali fazendo aquele processo de confiança com o Xaden, ela pergunta sobre a mãe dele. E aí ele explica que a mãe dele abandonou ele depois que o acordo dela com o pai dele finalizou. E qual era esse acordo? Ela gerar um filho que fosse capaz de sobreviver e se manter, né? E aí quando o Xaden tinha ali por volta dos seus 10 anos, se não me engano, ela acaba indo embora, abandonando ele e vai seguir a vida. Então, tem essa teoria que diz que, na realidade, a mãe do Xaden tem essa ligação com os Venin. Não que ela seja uma Venin, mas que ela saiba alguma forma de ou parar a transformação ou curar ela de vez. Eu acho que isso é muito mais aceitável do que a Violet ser a cura para o Xaden. Aí sei lá, eu consigo ter essa imagem da mãe dele voltando e ajudando de alguma forma a parar a transformação dele, né? Eu acho que até também é uma forma de redenção para a mãe dele por ter abandonado o filho ali criança ainda. Quinta teoria: triângulo amoroso Xaden, Violet e Dain.
Nessa teoria, ela traz que o processo de transformação do Xaden em Venom vai acabar afastando ele da Violet, né? E ela vai acabar se reaproximando amorosamente do Dan, né? Afinal, ele foi o primeiro amor da vida dela. Ela vai se amparar muito na reaproximação que o Dan e a Violet tiveram lá no final de Chama de Ferro, quando eles vão estudar ali os diários, né? E diz que eles vão se reaproximar cada vez mais e com o processo do Xaden estar se transformando e querer se manter afastado da Violet para proteger ela, eles vão acabar então tendo esse triângulo amoroso. Eu não acredito muito que isso vá acontecer por alguns motivos. Motivo número 1, todo o processo de confiança, né? Todo o trabalho que a Rebecca tem para mostrar essa fortificação do Xaden e da Violet enquanto casal, né? Deles contarem os seus segredos um para o outro. O Xaden literalmente conta o seu maior segredo para Violet, que é ali o seu segundo sinete. Então eu acho que esse processo todo não vai ser amassado e jogado fora para criar um triângulo amoroso. Motivo número 2. Mais de uma vez eles já provaram que se desapaixonar não é uma possibilidade para os dois. Simples assim. Motivo número 3. Eu acredito sim que o Xaden vai querer se afastar da Violet, né, para proteger ela enquanto ele está nesse processo de transformação em Venom que não tem uma cura. Mas eu acredito muito que a Violet não vai deixar ele se afastar dela e ela vai lutar por ele, vai atrás de uma cura, né, ou pelo menos ali para estagnar essa transformação. Pode ser que eles se afastem um pouquinho? Sim, eu acredito que role esse distanciamento, mas isso não vai abrir a tal ponto de que entre um Dan no meio da história, né? Até mesmo porque eles deixam bem claro que um é o centro do outro, né? Ou seja, eles são a gravidade que prende eles à Terra. E venhamos e convenhamos, né, gente? A Rebeca não ia ter todo esse trabalhão ali de desenvolver esse casal, de esse processo todo de confiança, de confiar literalmente a vida, sua vida ao outro, para depois meter um DEM no meio ali e jogar tudo por água abaixo. Então eu acho que essa teoria é a mais fraca de todas. Sexta teoria: gravidade, o segundo sinete. Falando em gravidade, um ser o centro da vida do outro, a gente tem essa teoria que traz que o segundo sinete da Violet seria relacionado à gravidade. Talvez não literalmente, né, aquela força física que te prende ao solo, mas de um modo figurativo, de algo que traga, de uma força que traga o Xaden de volta para o rumo certo, né, para o seu caminho certo. E fazendo ali uma análise do que a Violet vai precisar para esse terceiro livro, até que faz um pouco de sentido. E ele vai se amparar também nas mesmas justificativas do sinete da cura, digamos assim. A Violet, nesse caso, seria uma imagem de segurança para as pessoas, né? A gente vai ter o caso da Mira. Quando a Violet questiona ela sobre fazer as Égides longe de uma pedra de Égide, a Mira ela não tem confiança e ela diz que ela não consegue. Porém, a Violet apoia a irmã e lá no final do livro a gente acaba descobrindo que o poder da Mira ampliou e que agora ela consegue fazer essas Égides, né? Mesmo que ela não esteja próxima de uma pedra de Égide. O mesmo acontece com o poder do Brandon, né? A Violet pergunta para ele o que é possível regenerar. Ele diz que todas as coisas vivas e tudo mais. E ela pergunta para ele: uma pedra de Égide é possível regenerar? E ele fica meio que naquela insegurança, acha que não sabe. E mesmo assim, a Violet vai lá e ela insiste que eles têm que proteger ali o local onde a pedra da Égide está, para que o Brandon possa pegar então e regenerar essa pedra. E o que acontece? O Brandon regenera a pedra de Égide. Isso também vai acontecer com a Rhiannon, né? O mesmo fato ali de que a Rhea não consegue transpor paredes, né, com objetos, quando a Violet necessita disso, ela acaba conseguindo. Então, eu acredito que esse centro gravitacional que é a Violet faça muito mais sentido para um segundo sinete do que ser um sinete de cura ou de regeneração de alguma coisa. Porque regeneradores a gente já tem um sinete, né? Que o Brandon, no caso, é um regenerador. Sétima teoria: falar com os mortos. Essa é uma teoria que eu gosto bastante, tá? Eu confesso que me agradou muito quando eu ouvi falar sobre ela. E o que ela consiste, né? É que o segundo sinete da Violet seria falar com os mortos. Isso se ampara no fato de quando a Violet está sendo torturada pelo Varys, ela acaba conversando com o Leon, né, durante todo aquele processo de tortura, e ele mantém ela
de certa forma, com a mente sã enquanto o processo está acontecendo e o Xaden e o Dane não chegam para salvar ela ali do Varys, né? Ah, mas ela poderia estar tendo alucinação e falando com o Xaden somente na cabeça dela, que isso não tem nada a ver, né? Não necessariamente seria um espírito. Pode ser que sim, mas também pode ser que não, tá? Então, tipo, eu gosto muito dessa teoria. Ah, mas o que que essa teoria tem a ver com o que a Violet necessita? Aí é que nós temos um ponto bem importante. O pai da Violet, todo mundo sabe que ele morreu, né? Mas ele estudava os Venom. Então talvez o pai dela não tenha conseguido finalizar o seu estudo ou divulgar o seu estudo, ou na realidade ele até tenha sido morto em função dele ter descoberto a cura, né, para essa transformação dos Venom. E a Violet vai usar esse segundo sinete para conversar com ele, para descobrir como ajudar o Xaden a reverter essa transformação. Pode ser que sim. Pode ser que ela use também para falar com a mãe dela, se a teoria da que a mãe dela é uma Venom, né, foi uma Venom, ou entrou num processo de transformação de Venom, ela usa então esse sinete para conversar com a mãe e ter essas informações para ajudar a reverter o processo de transformação do próprio Xaden. Então, para mim, essa teoria também faz bastante sentido e é bem aceitável. Assim, eu acho que se encaixa naquilo que a Violet vai precisar para Onyx Storm. Oitava teoria, o mestre e eu. Essa teoria ela vai estar mais ligada ao Brandon e ao mestre dos Venom, né? Ou o mais poderoso dentre eles. E o que ela diz? Ela diz que, na realidade, o mestre dos Venom é o próprio Naolin, o cavaleiro que era a dupla do Brandon, né? E que, na realidade, eles eram mais do que só companheiros de cavalgada de dragões. Eles eram, sim, um casal. E por que que eles têm por que que se especula isso? Porque no determinado momento de Chama de Ferro, a Violet menciona o Naolin e o Brandon fica meio que sem jeito, meio que disperso, dando a entender que existem alguns sentimentos a mais entre os dois, ou que existiram sentimentos a mais entre os dois. Ah, mas por que que o Naolin se transformaria no mestre dos Venom? Bom, o Naolin é um cavaleiro muito forte, né? A gente já notou isso toda vez que eles falam. E ele, se percebendo ali que ele ia perder o grande amor da sua vida, porque ele não estava conseguindo trazer o Brandon de volta, ele acaba canalizando direto da fonte para poder salvar o grande amor da sua vida. Ah, mas o dragão dele não iria aceitar. E o povo, isso aconteceu em Chama de Ferro. Não lembra? Não tá lembrando ninguém, não? Ninguém se sacrificando ali para salvar o seu grande amor? E assim, a gente sabe que a Sgale não gostou nem um pouquinho do Xaden canalizar direto da fonte sem utilizar ela, mas ele fez da mesma forma porque para ele o mais importante era salvar a Violet. Então, essa teoria deles serem um casal e do mestre ser o Naolin também faz muito sentido para mim. E claro, tem o fato também dessa ligação que a Violet tem, que depois a gente acaba descobrindo ali, né, que o sonho que a Violet tem, que é recorrente, na realidade foi exatamente o que aconteceu com o Xaden. Então, isso também está um pouco nebuloso ali, mas pode ser uma ligação entre eles, né? Não sei. Vamos jogar pro universo para ver o que, que vai acontecer. Nona teoria, Andarna e o Sinei. Para mim, ela não é uma teoria, ela é uma constatação, meio que por fatos, já que tem a ver com a não apresentação de forma clara do sinete da Violet, do segundo sinete. Né? Sim, de forma clara, porque a Rebecca já disse que o sinete dela tá ali presente em Chama de Ferro, só que a gente não percebeu ainda porque ele tá nas entrelinhas. Né? E para mim, este fato dele não ser apresentado, além, é claro, de que precisa-se de mais conteúdo para as próximas histórias, é o fato de que a Andarna ainda é uma adolescente. Né? E a gente tem o fato de que rabos de pena não se ligam a cavaleiros, que um cavaleiro com dois dragões não é algo comum, né? Então eu acredito que isso não tenha sido mostrado ainda, que se explique o sinete, o segundo sinete da Violet não ter sido mostrado em função da Andarna ainda ser uma adolescente. Isso vai aparecer, esse sinete vai ser mostrado pra gente quando a Andarna já tiver atingido a idade adulta. Simples assim. Décima teoria. O Xaden já sabia de tudo.
Eu confesso que essa teoria eu pensei e desenvolvi ela enquanto eu buscava por outras teorias e dissertava e conversava comigo mesmo. E se o Zayden já soubesse que ele ia se transformar num Venom? Lembre-se que eles não permitem que os cavaleiros se unam a dragões, cuja linhagem de cavaleiros ali do dragão tenha um ascendente direto daquela pessoa que está se unindo por último, né? Por quê? Porque quando eles se unem a um ascendente direto, a um descendente, enfim, dependendo de que momento tu tá vendo a linhagem, existe uma sobrecarga de poder e ou o cavaleiro ele vai perder o controle da sua magia ali e vai se tornar um Venom, vai enlouquecer e se tornar um Venom, ou ele vai desenvolver um segundo sinete, o que é mais raro. Geralmente eles enlouquecem e se transformam ali num perigo para todo mundo. No caso do Zayden, ele acaba desenvolvendo o segundo sinete e super desenvolvendo o seu primeiro sinete, que é o controle das sombras. Mas olha só, olha a piração. Mas e se o fato das sombras se desenvolverem demais e o segundo sinete dele dá o poder dele a prever intenções e essas intenções deram o conhecimento de que fizesse o que fizesse, ele iria se tornar um Venom. E ele resolveu então ter a opção de se transformar num Venom, salvando a mulher que ele ama e todas as pessoas que ele ama e dar uma chance para que no futuro ou ele seja curado ou seja estagnada essa transformação ou até mesmo revertida. Não sei. Isso me veio muito forte na cabeça de que é uma possibilidade. E para mim não tira o heroísmo do Zayden do sacrifício que ele fez. Na realidade, ele é estratégico, ele é um guerreiro, né? Então, ele é um grande estrategista. Talvez isso seja uma estratégia dele para que possibilite uma cura. Porque talvez ele se transformando depois, ele não conseguisse dar para Violet o tempo suficiente para que ela descobrisse a cura para a transformação de Venoms. Sei, gente, isso veio muito forte na minha cabeça. Eu sei que é uma piração muito louca, mas fez muito sentido para mim enquanto eu estava pensando e trazendo aqui, escrevendo para vocês. É, gente, é muita piração, é muita imaginação. Mas agora eu quero saber de vocês. Alguma dessas teorias fez sentido? Vocês conseguem enxergar um fundinho, nem que seja, de possibilidade de alguma dessas teorias estarem presentes em Onyx Storm? Eu não sei. Para mim, eu consigo enxergar mais de uma delas, né? Conseguindo ali criar uma história bem coesa na minha cabeça e que me faria muito feliz. Mas saindo do ramo da teoria, a única coisa que eu tenho certeza é que em 2025 Onyx Storm vai ser lançado e a gente vai poder matar todas as nossas ansiedades e curiosidades com o que vai acontecer com essa história. E claro, criar muitas outras teorias porque está previsto ainda ter mais 2 livros, né, além de Onyx Storm, mais 2 títulos da série O Imperiano. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de comentar o que tu achou dessas teorias, de deixar teu like para ajudar esse amiguinho aqui. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau!